Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que você seja renovado nessa noite. Que você seja renovado. Que a paz do Senhor venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Aleluia.
Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez a um Tadel. Tadel é treinamento avançado de líderes. Louvo a Deus pela sua vida, por você estar se colocando cada dia à disposição de Deus para o trabalho, para a liderança de uma célula, parte da igreja do Senhor. Nessa noite nós daremos seguimentos à ministração passada do Tadel, que nós intitulamos os carregadores de arca. Estão lembrados? Então, o texto está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 1 a 23. Me lembro que nesse dia que nós iniciamos, nós lemos todo o capítulo, por isso nós vamos diminuir até o tempo não lendo, mas vou trazer à memória o texto, pelo menos parte dele, né? Davi, querendo fazer de Jerusalém a capital política e religiosa, decidiu trazer a Arca da Aliança que estava na casa de Abinadab, um levita. Nós falamos isso no Tadel passado. Você, se não participou, você pode recorrer à gravação desse capítulo, desse texto, aqui no nosso canal mesmo, né? Em gravações anteriores. Então, Davi foi buscar da casa de Abinadab a Arca da Aliança e levar em direção a Jerusalém. E no meio da procissão, o povo estava muito alegre, Davi e todo mundo muito alegre, porque a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, estava indo para a capital, para Jerusalém, para perto de Davi. Davi então estava super empolgado, entusiasmado. Mas o que eles fizeram? Eles, ao invés de carregar a Arca da Aliança como Deus ordenara, né, colocando nos ombros dos sacerdotes a arca, eles colocaram num carro de boi, embora foi a melhor das intenções, fizeram um carro novo, justamente para poder carregar a arca. Mas aí o que aconteceu? Queridos, os bois tropeçaram, tropeçaram. E aí o que aconteceu? A arca estava por cair. E aí Uzá, um dos filhos de Abinadab, que estava ali próximo da carroça, quis segurar a arca. E quando isso aconteceu, queridos, ele foi fulminado. E nós vimos a história desse homem. Inclusive no primeiro ponto nós falamos de Uzá, o fulminado, nós colocamos dessa forma, né? Queridos, eu e você somos carregadores da arca, não a Arca da Aliança, né? Não essa arca nos tempos de Israel, mas nós carregamos a arca do ministério cristão, a arca do ministério cristão. Qualquer serviço que eu ou você fizermos na casa do Senhor e na causa do Senhor, é a Arca da Aliança que nós estamos carregando. Então, todos nós temos uma missão, todos nós temos um ministério a cumprir. Grave isso. Só não tem ministério quem ainda não conhece o Senhor. Parece pesado essa frase, mas, queridos, tem tanta gente que acha que só o fato de levantar a mão para Jesus já conhece o Senhor e já conhece a sua palavra. Queridos, às vezes está longe disso. Tem tanta gente que acha que a adoração é música lenta, né? Antigamente até a gente falava um pouco sobre isso, né? Vamos cantar louvores a Deus. Aí a gente entendia que eram as músicas animadas no templo, né? Aí com isso a gente estava louvando. Aí quando entrava para as músicas lentas, a gente falava assim: agora nós estamos no momento de adoração. Você já pensou se a adoração fosse isso? A adoração não é isso. A adoração é muito mais do que isso. Uma palavra resume a adoração: obediência. Obediência. E a palavra de Deus está cheia de princípios e de ordenanças para que eu e você possamos servir ao Senhor,
fazer a obra de Deus. Cada ordem do Senhor para nós é uma ação que devemos fazer em resposta a essa ordem. E só os crentes que já entenderam, os crentes maduros, é que conseguem entender isso e fazer ainda com alegria o serviço do Senhor. Você já imaginou? Quando Deus chamou Abraão para ir para o Monte Moriá e levar consigo o seu filho, o texto fala que Abraão chegou para Isaac e disse assim: olha, nós estamos subindo o monte para lá adorarmos a Deus. Agora você já pensou? Chegando lá no cume do monte, e aí, vamos adorar? Vamos. Aí, no mínimo, Abraão diria para Isaac assim: coloca uma música lenta aí para nós adorarmos. Seria isso, irmão? Claro que não. A adoração de Abraão foi a obediência, quando Deus disse para ele: me dê o seu filho, mate o seu filho lá no alto do monte. E por uma questão de obediência, Abraão foi determinado no seu coração a dar o seu filho para Deus, a cumprir em obediência o serviço que Deus acabara de solicitar dele. Mas o que Abraão fez? Abraão obedeceu. É claro, você conhece a história. E a obediência é exatamente a adoração. Foi exatamente isso. A obediência de Abraão, movido, claro, por sua fé, é que fez dele o pai da fé. Se você que ainda não entendeu que o serviço na casa do Senhor é adoração a Ele, por fruto da sua obediência ao Senhor, aí enquanto você não entender isso, você ainda vai ser um crente ainda bem neófito e às vezes precisando apenas das bênçãos do Senhor para se manter. Você ainda não entendeu que você é a bênção de Deus, né? Quando você o obedece. Então nós vimos em Tadel anterior 4 personagens nesse texto e que nós iríamos pensar e estamos pensando, né, alguns princípios que eles nos ensinam, quer com os seus acertos, quer com os seus erros, né? A Bíblia fala, e nós falamos na terça passada, que Davi reuniu os melhores dos seus guerreiros. Eu me lembro que eu até disse que nós temos aqui os melhores dos guerreiros do Senhor nesta casa, que são vocês que são líderes aqui neste lugar, né? Então os 4 personagens são Uzá, que nós já falamos na passada. Hoje eu quero falar sobre Obed-edom, o abençoado. E tem também Mical e Davi, e que iremos ver em Tadéis posteriores, tá bom? Aí vimos na vez passada, quando falamos a respeito de Uzá, que ele era filho de Aminadab, ele era um levita de Kiriat Jearim. A arca foi entregue aos cuidados do seu filho Eleazar, e aí podemos falar, e falamos da vez passada, que nós podemos nos acostumar com o trabalho da igreja, e foi o que aconteceu com Uzá, desde pequenininho, vendo a arca, e ele acabou se acostumando com aquela arca. E aí nós dividimos em 4 pontos, né? Nós podemos acostumar com o trabalho da igreja, com a perda da perspectiva, da novidade do mover de Deus. A gente acostuma com o sagrado. Em segundo lugar, a perda do comprometimento com a obra de Deus. As pessoas se acostumam tanto que não mais se sentem comprometidos, responsáveis pela obra de Deus. A obra de Deus passou a ser algo comum na sua vida. Então, falamos uma frase que eu quero repetir: todo vocacionado é voluntário, mas nem todo voluntário é vocacionado. Em terceiro lugar, falamos da perda do zelo com o melhor, né? E aí destacamos que nunca faça a obra do Senhor de qualquer jeito. E em último lugar, nós falamos sobre a troca da adoração pela aparência de religiosidade, e concluímos citando o livro de Mateus capítulo 25, quando o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
muito confiarei em suas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. E concluímos assim, que eu e você, como líderes, que possamos realizar a obra de Deus assim, com fidelidade, com amor, né, com zelo, com cuidado, para que possamos ouvir essa palavra do Senhor naquele grande dia. Vinde, benditos de meu Pai. O segundo personagem que hoje estaremos iniciando a fala é Obed-Edom. Você já escutou palavras sobre Obed-Edom aqui nesse Tadel, né? Então, Obed-Edom, o abençoado. Obed-Edom, o abençoado. Querido, veja por que Obed-Edom em sua casa e toda a sua casa foram abençoados. Enquanto eles cuidavam, enquanto eles zelavam da arca do Senhor. Olha o que diz o versículo 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Queridos, quando Davi recebeu essa notícia, ele se alegrou. Lembra que ele ficou meio chateado com Deus, e eu não sei muito bem porquê, né? Se era por causa da reprovação da forma como carregava a arca, ou porque Uzá, né, foi fulminado ali. Eu não sei, na verdade, a gente não consegue entender muito bem o texto sobre esse contexto, mas quando Davi soube que Obed-Edom estava sendo abençoado, eu não sei também o que ele imaginou, se a ira de Deus já estava mais tranquila, mais calma. Eu só sei que ele tomou a decisão de ir lá e fazer a caminhada de novo, uma nova procissão, só que agora ele aprendeu, agora ele sabia que não podia colocar mais a arca no carro de boi, e ele então foi com todos os apetrechos, aliás, com muito mais zelo. Nós encontramos que de tempo em tempo, na medida que o sacerdote dava, se minha memória não me traz, 6 passos, ele imolava um animal em sacrifício a Deus. Olha só, Davi foi no extremo do zelo nesse momento. Ele queria fazer tudo certo, mas sobre Davi nós vamos falar mais adiante. Obed-Edom é o assunto. Obed-Edom ficou com essa arca na sua casa, queridos, por 3 meses. 90 dias a arca ficou na casa de Obed-Edom, porque naquele dia que os bois tropeçaram e a arca estava por cair e Uzá foi fulminado, quem é que queria guardar a arca? Davi desistiu de continuar a procissão, mas vamos deixar a arca onde? Obed-Edom, talvez fosse o que morasse mais perto, né? Então, Obed-Edom, você é o escolhido para receber. E olha que Obed-Edom não fez nenhuma resistência, colocou na sua casa por 3 meses, e eu só fico imaginando a situação de Obed-Edom, um pouco diferente da de Uzá. Uzá nasceu com a arca já dentro da sua casa, então ele acostumou com aquela arca. Agora eu fico imaginando os filhos de Obed-Edom, né? E nessa época que poderia ter mais de um casamento, né? Eu fico imaginando ali, se com um casamento naquela época a pessoa tinha vários filhos, com vários casamentos. Eu não estou dizendo que Obed-Edom tinha mais de uma mulher, mas sei lá, naquela época era comum. Imagine aí uma casa cheia de criança e agora você ter que colocar em ordem a sua casa dizendo: olha, não toque nessa arca, porque se tocar na arca, Uzá tocou e foi fulminado. Mas como é que nós vamos fazer para cuidar dessa arca? Como é que nós vamos fazer para tirar a poeira? Moravam em meio ao deserto, queridos. Como fazer para cuidar da arca? Eu fico imaginando que Obed-Edom, ele teve que fazer toda uma alteração na sua casa. As crianças não entendiam por que não podia encostar na arca, né? Eu fico imaginando como foi difícil para Obed-Edom colocar em ordem a sua casa, mas eles foram abençoados porque eles correram os riscos com a arca na sua casa. Querido, você quer ser abençoado? Então se lance. Quando Deus abre a oportunidade para você servir, se lance com coragem, com zelo, com cuidado, né? Porque corra os riscos do ministério, vale a
vale a pena, como Obed-edom sofreu os riscos com a sua família e por isso foi grandemente abençoado. Vale a pena também nos lançarmos pela fé ao serviço que Deus tem confiado a nós, sabendo que a consequência será, naturalmente, as bênçãos de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. A arca, querido, simbolizava a presença de Deus. Não era de ouro puro, era feito de madeira e revestido por ouro, sabe? Tem aí uma pequena analogia a respeito de Jesus, né? O Deus homem, né? Havia uma aparência humana, mas o Deus Todo-Poderoso estava na vida da pessoa de Jesus. Então ele levou a arca para casa e tudo em casa foi abençoado. Ninguém estava disposto a encarar essa tarefa, mas Obed-edom topou. Já viu pessoas que às vezes ficam sem coragem de aceitar um serviço na casa do Senhor? Ontem mesmo eu estava conversando com o meu grupo de discipulado e nós todos constatamos que todos nós já tivemos as mesmas experiências. Quando desafiados a fazer uma obra na casa do Senhor, o friozinho na barriga vem e a gente fica às vezes, se vamos dar conta, se somos capazes, ou se somos inadequados. Queridos, a vida é assim. A gente começa na vida cristã, às vezes até com dificuldade de orar em público. Já viu isso? Às vezes quando você pede uma pessoa assim, ora aí você, fulano. Aí a pessoa fala assim, você já ouviu isso? Quando alguém fala assim, mas eu sei orar para mim. O que é que a pessoa está dizendo? Eu não sei orar em público, né? Mas, queridos, orar é falar com Deus. E quando você vence esse primeiro desafio, parece que agora você agora está experiente, né? Você agora consegue, assim, já orar mais vezes em público. Por quê? Porque você fez a primeira vez, querido. Toda primeira vez é assim mesmo. Então, mesmo sentindo um friozinho na barriga, se lance, querido. Se lance, aceite o desafio. Veja que diferença. Um leva a arca para casa e ninguém morre. Pelo contrário, todos são abençoados. E em outra situação, a mesma arca, quando Uzá apenas toca nela, ele morre. Queridos, tem diferença mesmo de pessoa para pessoa, de crente para crente. Desculpa a ilustração, mas existem crentes que são crentes ovo e tem o crente cenoura. Eu não vou dizer quem é quem, mas o que eu estou querendo dizer é que tanto o ovo quanto o ovo, ele tem aquela casca que é dura, mas dentro dele é tudo aquele, né? Abre um ovo, você vê como é que é todo molengo, todo cheio de coisa, né? E já a cenoura não, a cenoura você pega um vegetal duro, né? Se você quiser comê-lo cru, você tem que ter uma boa dentição para poder conseguir partir, não é verdade? Agora, quando ambos são submetidos a uma água quente, né? O que acontece? O que é mole endurece e o que endurece fica mole. Ou seja, tem pessoas assim, que não sabem passar debaixo da pressão, da água quente, da tribulação, das lutas, da dificuldade. Mas toda vez que você estiver passando por água quente, grave isso, é Deus moldando você. É Deus te moldando. Quer seja por uma tribulação ou por uma provação, quer seja utilizando a sua liderança numa questão de disciplina, de uma forma ou de outra, se vem de Deus, é por amor. Nós sabemos quando uma coisa vem de Deus, é quando a coisa ela desce suave, ainda que seja disciplina. Se é por amor, quer fazer de você uma pessoa melhor, um líder melhor. Então, vamos lá. Para ele, quer dizer, para Obed-edom, as coisas espirituais de Deus são sagradas. Para Obed-edom, as coisas espirituais de Deus são sagradas. São sagradas. Se você quer ser como Obed-edom, se você quer ser
um líder abençoado, você precisa seguir as pisadas de Obed-edom. As coisas espirituais de Deus são sagradas. E aí vamos ver o que é de Deus, o que Deus instituiu. E aí você pode pensar, família é de Deus. Então não toque na família, cuide bem da família. Seus filhos são herança do Senhor. Sua esposa é a companheira que Deus colocou aí do seu lado, claro, por escolha sua, mas pela bênção dele. E por escolha de vocês é que a sua família foi instituída por Deus. A célula que você cuida, que é parte da igreja do Senhor, que é a igreja do Senhor nessa localidade que você cuida dessas ovelhas, são do Senhor. Igreja é do Senhor, a liderança é do Senhor. Então, grave isso, o que Deus instituiu é sagrado. Então precisamos cuidar com toda a referência, com todo o amor, com todo o temor, no nome de Jesus. O dia em que você perde o temor com essas coisas sagradas, querido, aí você se dá mal. Aí acontece o que aconteceu com Uzá. Então Obed-edom sabia que a arca da aliança era sagrada. Por isso, eu imagino a organização que ele teve que fazer, os discursos que ele teve que fazer com os filhos. Cuidado, tenha zelo. E foi isso que fez de Obed-edom um homem abençoado. Para Obed-edom, segundo lugar, vale a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. Vale a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. A Arca da Aliança é a presença de Deus. Queridos, quando estamos servindo ao Senhor, estamos diante da presença de Deus. Olha que legal. Todas as vezes que estamos fazendo a obra de Deus, queridos, nós estamos exatamente dentro do alinhamento, dentro da visão de Deus para nós naquele momento. Obed-edom foi próspero e abençoado porque ele correu o risco. Possivelmente, queridos, ele perdeu compromissos pessoais, compromissos assumidos que ele teve que abrir mão. Talvez, se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer claramente, talvez ele abriu mão de lazer, talvez abriu mão de férias, talvez abriu mão de ir ao shopping, de ir à praia, de fazer alguma coisa que ele quisesse. Por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade de cuidar da arca do Senhor. Ele tinha o compromisso de cuidar daquilo que era sagrado, a arca do Senhor. Então, ele viu um homem morrer por causa da arca. Mesmo assim, ele quis a arca do Senhor na sua casa. Ele correu o risco. Claro, imagine você dar uma palestra pela primeira vez. Queridos, não é fácil não. Eu passei por isso e passo ainda até hoje. Quando eu tenho que dar uma palavra em um local que não é a nossa família, irmãos, dá um friozinho na espinha. O negócio é difícil, né? Tenho todas as lutas parecendo que é a primeira vez que vou fazer na vida. Mas por quê? Por causa da responsabilidade. Estarei levando não apenas a minha imagem, mas a imagem de Deus na minha vida. A palavra não pode ser a minha palavra, mas a palavra de Deus a ser ministrada aos corações. Essa é a responsabilidade. Então imagine um filho brincando perto da arca, a mulher limpando com todas as boas intenções, mas não podia tocar na arca de qualquer maneira. Queridos, essa questão de não tocar, isso é velho, isso é antigo. Desde o jardim do Éden, Deus disse, não toque nesse fruto, não toque. É uma ordem dada desde o Éden, se tocar, você vai morrer. Queridos, não toque na menina dos olhos do Senhor, a igreja do Senhor. Não toque na liderança que Deus levantou. Não toque nas ovelhas que pertencem ao Senhor. Nós somos apenas cuidadores. Nós fomos chamados por Deus para cuidar das ovelhas do Senhor. Então, cuidado não toque. É a ordem do Senhor. Então a arca é do Senhor, a igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, os dízimos são do Senhor. Então não toque, cuidado com aquilo que é do Senhor.
não toque de maneira alguma. Então ele não temeu essas retaliações possíveis. Tudo valia a pena para ter a presença de Deus em casa. Esse era o pensamento de Obed-Edom. Por isso que Obed-Edom se tornou o abençoado. Quer ser como Obed-Edom? Olha o terceiro passo. Para ele, a honra é mais importante que o sacrifício. A honra é mais importante que o sacrifício. A honra de ter a Arca da Aliança, queridos. Imagine a honra de ter a presença de Deus na sua casa. Valia qualquer sacrifício. Na sua casa, onde você, eu não sei, aonde você colocaria a Arca da Aliança? Na sua casa. Onde você colocaria a presença de Deus lá na sua casa? Em que cômodo? Deixaria no porão? Deixaria no sótão? Deixaria naquele quarto de bagunça? Onde você deixaria a Arca do Senhor? Queridos, eu tiro lá por casa, né, da minha infância. Eu me lembro quando o meu pastor dizia que ia lá em casa fazer uma visita. Irmãos, Deus nos acuda. Eu me lembro que eu tinha que passar cera naqueles tacos lá de casa. Eu estou falando coisa que talvez muita gente não está entendendo. Cera, passava-se cera no chão, viu? E a gente lá em casa não tinha enceradeira ainda, tinha que ser, e alguns anos atrás era na base do pé mesmo, mas depois veio um escovão, acho que é escovão o nome que deu, eu não lembro mais, graças a Deus, livre disso, e a gente tinha que dar brilho na casa, a casa tinha que estar brilhando. Por quê? Porque o nosso pastor ia lá fazer uma visita. Gente, eu gostava quando ele ia lá visitar, porque eu sabia que o bolo mais gostoso ia ser feito, porque minha mãe, ela tinha esse cuidado, e não apenas com o pastor Etevaldo, mas qualquer outra pessoa. Eu tinha um irmão chamado Valério Dias, nossa, um homem maravilhoso, ele era diácono, um amoroso, né? E ele ia muito lá em casa aos domingos, e aí podia saber que naquele domingo, aquele domingo ia ter uma macarronada gostosa, com ovo cozido, com queijo. Gente, eu estou delirando aqui, estou imaginando a cena, né? Ou seja, a minha mãe procurava fazer o melhor para poder receber os homens de Deus lá em casa. Aí aquelas louças que ela ganhou no casamento dela, naquele dia saía do armário, né? Para poder eles almoçarem no melhor, sabe, a Arca da Aliança. Nós precisamos dar o melhor que nós temos. E uma das coisas que você faz com que você receba a Arca da Aliança na sua casa, querido, é quando você recebe uma célula na sua casa. A rotina muda ou não muda? Claro que muda. Se a nossa célula tem muita criança e você tem muito bibelozinho pequenininho e não quer que ninguém quebre, você tem que guardar tudo no dia da célula, né? Se você não quer que seu tapete não suje, você tem que tirar o tapete no dia. Ou seja, há uma mudança na sua casa, porque a rotina da sua casa muda, porque a Arca da Aliança está lá, e você quer oferecer o melhor. Muitos querem servir a Deus, desde que não atrapalhe a sua rotina. Eu até queria receber a célula lá em casa, mas eu vou ter que, vai mudar muita coisa, não, é melhor não. Muitos querem servir a Deus, desde que não mude o seu horário, desde que não mude a sua agenda pessoal, desde que não haja tantas reuniões, desde que não atrapalhe os seus hobbies. Nós sempre colocamos os nossos prazeres, os nossos desejos acima daquilo que Deus requer de nós. Quantas pessoas dizem assim, eu posso ajudar, mas porque você tem outras prioridades, aí você sempre coloca um mais. Obed-Edom não pensava assim. A honra é mais importante do que qualquer sacrifício. E em último lugar, o que Obed-Edom pensou e via? A evidência da disponibilidade. A evidência da disponibilidade. Ele se dispôs a ir, ele se dispôs a levar, ele se dispôs a receber
a Arca da Aliança na sua casa. 90 dias ela ficou na casa de Obed-edom. Teve que alterar seu comportamento, a sua rotina na sua casa. E o melhor lugar da casa ele deu para o Senhor, certamente, honrando a Deus e tudo de Deus. Querido, a arca é o seu ministério. A arca é o serviço do Senhor que ele confiou na sua mão. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça como Obed-edom. Dê o seu melhor. Faça o melhor que você pode para Deus. Quando trazemos a célula para a nossa casa, é como ter essa arca na nossa casa. Olha que privilégio. Obed-edom foi abençoado. Você também será, se seguir os mesmos passos. Não faça como Uzá, de qualquer maneira, sem temor, sem honra, se der tempo. Querido, mas eu sou um voluntário. Querido, todos nós somos voluntários. Se você é um voluntário, isso não exime de você o compromisso. Você quis se voluntariar, então você acabou se comprometendo. Todo voluntário, ele é comprometido, ele é preciso ser responsável. Responsabilidade e compromisso tem a ver com o seu temor a Deus, com relação ao serviço de Deus. Então faça como Obed-edom, dê o seu melhor, entregue o seu melhor. Faça como Maria, que não resistiu, mas foi lá e pegou aquele vaso de alabastro, caro, caríssimo, e quebrou aos pés do Senhor. Deu o melhor. Nunca esqueça a figura dessa mulher e faça sempre com a mesma dedicação. Como nós dissemos no início, adoração não é canção lenta, adoração é dar a obediência ao Senhor, é dar o seu melhor ao Senhor. E aí, querido, eu desejo muito que você e sua casa sejam prósperos e abençoados, como Obed-edom foi. Vamos orar? Você já tem 2 personagens e os princípios dele. E você já pode começar a decidir que personagem mais identifica você. Nós já ouvimos falar de Uzá e de Obed-edom. E aí? Eu já sei qual é a sua escolha, claro. Todo mundo quer ser como Obed-edom. Mas nós precisamos então fazer como Obed-edom. Se você não quer ser como Uzá, não faça, não utilize os princípios de Uzá, mas utilize os princípios de Obed-edom e seja abençoado você e a sua casa no nome precioso de Jesus. Quero orar por você. Vamos orar? Coloca a mão na altura do seu coração. E eu sei que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Então oremos, Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra registrada. Essa história, ó Deus, a forma como, ó Deus, os carregadores da arca agiram com relação ao serviço e à Sua presença. Obrigado, Pai, porque ouvimos sobre a vida de Obed-edom. E nós temos um exemplo, um modelo de servo, se quisermos ser igualmente abençoados. Pai, ser com cada líder de célula que está ouvindo nessa hora, cada membro da família Betel, ó Deus, que tudo que surgir nas nossas mãos para fazer, que devemos fazer conforme as nossas forças, ó Deus, como diz a Tua palavra, e devemos fazer com zelo e com dedicação, no nome precioso de Jesus, Pai, e que as bênçãos do Senhor desça abundantemente sobre a vida de todos os líderes modelo de Obed-edom, juntamente com toda a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Queridos, olha, só lembrando, no próximo sábado agora, nós teremos o driving lá na Betel, na BR, e você precisa fazer a inscrição. Pergunte ao seu líder de célula como é que você faz. Claro, tem alguns critérios para ir nesse sábado lá. É uma atividade da juventude awakeana, e então
Fabrício, na liderança, e toda a sua equipe estará pronto para receber você e abençoar a sua vida ali no sábado, tá bom? Procure lá como é que você faz, e as vagas são limitadas. Eu estou falando aqui, nem sei se tem mais vaga, mas vai lá, procura, né, e seja abençoado. Amém, queridos? Boa noite, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe e guarde a sua vida, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Tchau, tchau.